Fundamentos da Informação 1. Perspectiva da Ciência da Informação, por Jonatas Luiz Carvalho Silva. Vamos lá. Capítulo 1. Introdução. A informação na contemporaneidade tem conquistado efetivos espaços entre indivíduos, grupos sociais e empresas e sociedade de forma mais ampla, sendo inegável sua relevância, porém complexidade e variedade de conceitos e ocorrências de informação no contexto cotidiano técnico-científico tem comprometido uma diversidade de significativos que dificultam a construção de sentidos mais consistentes. Isso implica afirmar que a importância em conhecer estudos sobre informação e seu contexto social epistemológico, visando discutir e compreender alguns de seus significados. Desta arte, acreditamos que compreender a informação perpassa, de modo especial, pela construção do seu significado histórico na humanidade e na ciência, em virtude em que a informação ganha configurações diferenciadas conforme a necessidade e exigências da sociedade. Os múltiplos conceitos constituídos na história da informação, participando por um caráter etimológico que dá forma de moldar fenômenos e determinados contextos ou intencionalidades que se estabelecem desta antiguidade até a Idade Moderna, passando para conceitos de informação como transmissão de mensagens sujeitas para outras informações, como processo de transmissão, de sinais e dados, informações ou fenômenos de transferência, informação de fenômenos de partilha, informações como dinamização do conhecimento, informação do conhecimento comunicado, etc., sendo outros conceitos concebidos na contemporaneidade, denotado o conceito da informação, e não somente ganhou um destaque do século XX ao século XXI, mas que configurou de seu sentido etimológico, culminando em percepções conceituais poliepistemológicas, concentrando a sua relevância desde os conceitos para agir humano, bem para o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos formais que utilizam a produção de informação. No entanto, a ampliação brusca e célere de conceitos de informação traz à baila que cada conceito possui aplicações específicas, reiterando que tem sido praticamente impossível promover um conceito de informação aplicável em qualquer situação, embora possa ser aplicada de formas várias das relações humanas. A efervescência do conceito de informação na contemporaneidade é um fruto de novas formas de analisar o sistema capitalista e até mesmo manter este modo de produção ativo, mas que é principalmente de forma de compreender as relações humanas e seus diversos níveis pessoais, interinstitucionais, presenciais e virtuais. A informação passa a representar, ou pelo menos se associa de forma múltipla, a questão de expressões de pensamento, armazenamento e conteúdos, esclarecimento da língua e a compreensão de ideias e estratégias para ações, como vistas a resolver, elucidar, determinar questões científicas, profissionais, cotidianas, ambientais, religiosas, etc. O crescimento dos estudos sobre a informação favorece inclusive setores de pesquisa e até mesmo a ciência para analisar este conceito. E é o caso da ciência da informação, o CI.
É fundamental verificar que, como um campo de conhecimento habilitado para alavancar os estudos sobre os processos de informação, assim como os aparatos tecnológicos e aplicativos que envolvem a informação em diversas nuances sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, entre outras. Podemos afirmar que o conceito de informação tem sido investigado na história da ciência a partir de três grandes pensamentos: a interação dos sujeitos contemplados, inclusive os conflitos entre os sujeitos, a representação resulta dessas interações, relações que podem entre os sujeitos da informação ou do poder informacional, constituídos através de poderes materiais, simbólicos e sujeitos sobre os outros. Duas das primeiras tendências de investigação envolvem problemas epistemológicos de cunho temático, comunicacional, ideológico e linguístico de campo de conhecimento, inserção de diálogos múltiplos da ciência e da humanidade sociais, bem como as ciências naturais. A terceira tendência é intrinsecamente concatenada com os modos de compreensão de informação que estimula o exercício do poder entre os sujeitos, pois está em jogo não é a interação entre si, mas de maneira de o sujeito arbitrar sobre o outro e determinar o sentido do conteudístico ideológico da informação. Embora as duas primeiras abordagens sejam diferentes da terceira, é preciso considerar que os estudos da compreensão dão através de assuntos semelhantes tais como relações culturais, políticas, econômicas, educacionais, reflexões sobre a ideologia e memória dos sujeitos, conhecimento de sujeitos, relações subjetivas, a sua intersubjetividade, múltiplas temporalidades em que a informação está inserida, além de valores informacionais fundamentais e éticos. Acreditamos que esses três aspectos, analisando atualmente por uma ótica particularizada sobre uma ótica holística a fim de contemplar critérios diversos, particulares, gerais, singulares e plurais, sobre a teorização da pragmatização da informação, forma a completude valorativa os múltiplos conceitos de informação. Por isso, este livro tem o seu olhar pautado nas três dimensões. Visa promover um entendimento mais completo acerca da historicidade conceitual contemporânea da informação, apresentar duas maneiras de dimensões de seus principais legados atestados que, a partir de uma interação dos sujeitos do âmbito da realidade subjetiva da compreensão de outras perspectivas da construção e apropriando da informação, vislumbrando que essas dimensões estão fincadas apenas no aspecto do disserato comunicacional e do conhecimento, mas nos indícios técnicos, humanos e científicos que regem os modos operantes da humanidade. Embora essa obra possua a dimensão holística da construção da trajetória conceitual da informação, da ciência da informação, a partir do momento que lida com três questões fundamentais: identificação dos principais aspectos que confluem para a fundamentação teórica conceitual aplicada da informação, ou seja, a visão de fundamentos teóricos conceituais e a aplicação de informação da ciência, considerando a possibilidade para uma reflexividade crítica, galvanizando as múltiplas interpretações sobre as teorias, questões abordadas da área do proposição de novos aspectos conceituais aplicativas sobre a informação, denotando que a ciência da informação deve afundar suas bases teóricas, epistemológicas, filosóficas, superando a naturalização dos termos-chave, para que trazem um reducionismo semântico-científico como paradigma da interdisciplinaridade, etc. Visto que compreender que a informação e a ciência da informação não está em suspensão naturalizada dos conceitos, mas, ao contrário, está dinâmica na construção de mundo temporal a partir da realidade social em que os conceitos da informação podem
ser pensados, revistos, e formulados de maneira mais fidedigna e completa. Tanto para o presente a obra, norteada para um conjunto de abordagens que se aproximem de conceitos históricos, fundamentos históricos, filosóficos, fundamentais filosóficos, sociais, fundamentos sociais, revelando possíveis prognósticos como a ciência da informação, dimensionar e fazer o paradoxológico, praxológico, praxeológicos da informação. A primeira grande praxeológico, né? A primeira grande dimensão dos fundamentos da informação e da ciência da informação reside no capítulo sobre a caracterização da era da informação, em que se observa a necessidade do advento da ciência da informação para investigar e construir novos meios de compreensão e a criação acerca da realidade informacional. A chamada Era da Informação é um marco simbólico material que preconiza um novo procedimento de visualizar a ciência, a sociedade, a ciência e a tecnologia ao fazer o profissional moral e humano através da informação em todas as suas terminologias mais associativas, dado o documento mensagem e conhecimento, considerando que a informação é o conceito que aprofunda a independência semântica, terminológica, aplicacional e empírico-prática. Em seguida, saluta a discussão sobre os fundamentos epistemológicos da ciência da informação, contemplando aspectos pertinentes como a trajetória epistemológica em si, condensando toda a carga teórico-conceitual do campo que produz e se apropria em outras áreas do conhecimento, a leitura do objeto de estudo em espacial, valorizando aspectos epistemológicos, sendo norteado o objeto temático, questão, processo, gestão, tecnologias e fluxo de informação, suporte, recorte do objeto, medição do sujeito da informação, além da formulação do conceito da ciência da informação. Visando observar que é a trindade da trajetória epistemológica do objeto do estudo e o conceito de condição, o cine, quarto non, para a compreensão e da ciência da informação, atua como informação ou de outro modo para a informação que é configurada e representada no contexto da CI, da ciência da informação. Ainda no segundo capítulo, há a continuidade da discussão sobre o olhar da informação, na ciência da informação, a partir da noção de paradigmas. Esse tópico recebe grande influência porque transita de forma triádica entre a formação do objeto da ciência da informação, a construção do conceito da ciência da informação e a construção do conceito da informação de forma processual. O conceito do paradigma tem sido utilizado como catalisador epistemológico que vasa a compreensão paradigmática que é a ciência da informação e a informação conforme a visão histórico-conceitual. No entanto, o conceito de paradigma, principalmente delimitando linearmente o físico-cognitivo-social, que tem sido abordado da ciência da informação muito mais rígida, como se fosse resolver e esclarecer diversos problemas, sujeitarão a epistemológica do campo, quando na verdade pode acomodar de forma reducionista e engressada ao significado de informação da ciência da informação. E por isso esse tópico, ao mesmo tempo em que merece uma atenção especial, é digno também de uma crítica cautelosa e compromissada com a ideia de que a epistemologia e a informação, a ciência da informação, possui historicidade e faz o científico operacional mais amplo, mas assim estes paradigmas não se apresentam em um rompimento integral entre si, mas também buscam formas diferentes de construir o conceito de informação. Este fazer científico operacional mais amplo pode ser observado nos tópicos seguintes, que tratam de relações conceituais da informação, da ciência da informação e outras terminologias, assim como o desenvolvimento histórico do conceito informacional deste campo. Adiante de que discorre sobre múltiplas intercorrências da informação na ciência da informação, estabelece uma trajetória lógica sobre o significado associado em que sustenta as concepções relacionadas à informação. E neste campo do conhecimento científico, o capítulo é dividido nos seguintes aspectos. A relação da informação do documento. Estes possuem conceitos principalmente ocorrências similares
e às vezes até idênticas, e preciso conceber se essas diferenciações e se dão de forma mais clara discurso sobre a materialidade e a informação para a qual convocamos todo o debate do pensamento como forma Foucault, Buckland e Marx. Entre outros, desenvolvem base de pensamento de materialidade informacional na relação do documento, enquanto terceiros propostam a pesquisa em mostrar como Marx pode contribuir para compreender a materialidade da informação, as relações entre a informação, mensagem e conhecimento. A escolha da junção dos três tópicos se dá e estarem intimamente ligadas. A relação ocorre quando o conhecimento é dinamizado pela informação, quando auxilia na produção de novos conhecimentos, quando a mensagem é uma principal forma de aproximar o conhecimento e perspectivas de dinamização da informação, e é finalmente que a mensagem e a informação possuem características semelhantes, mas está focada na transmissão segundo, está focalizada além da transmissão, interpretação, compreensão, apropriação. Isso significa que a mensagem possui um processo linear de transmissão concebido de modos mais isolados, quando a informação do conhecimento que produzem duplas de construção de epistemológica relacionada ao sentido de construção do conhecimento mais complexo é somente possível através da construção da informação. Uma discussão bastante acirrada da ciência da informação diz respeito à teoria da matemática da comunicação TMC, o modelo de aplicação transmissiva na ciência da informação, proposição de um novo modelo de informação oriundo de realidade científica operacional da ciência da informação, em especial vinculado à questão de significados da apropriação, intitulado Modelo de interracionista dos sujeitos da informação, SMI-SISI. É preciso considerar que a TMC não é um conceito da ciência da informação. Entre si, foi produzido em uma preocupação central de promover transmissões de mensagem entre os sujeitos, que implica afirmar que a ciência da informação necessita de novos olhares, além do diário de transmissão de sinais, possibilitando apropriações mais qualitativas e sociais do contexto de informação. No entanto, consideramos ou desprezamos a TMC na ciência da informação, pois percebemos que sua expressão histórica para a consolidação da ciência, e sim acreditamos que a TMC contempla um olhar mais reduzido sobre os modos operantes da ciência da informação. D. Em um debate sobre conceitos de informação e trajetória da ciência da informação referente à informação, como a transmissão de sinais, conceitos cognitistas da informação, conceito social e conceito crítico social, mostrando que em poucas décadas, na década de 60 no século XX, a primeira década do século XXI, o conceito de informação da ciência da informação passou por várias reformulações que não rompem integralmente entre si, mas postulam novos aspectos analíticos de informação e têm uma abordagem social e uma grande perspectiva de construção de paradigmas e que oscilando na transversalidade da informação, da ciência da informação, uma consistência teórica e epistemológica da área. Vale ressaltar que o conceito crítico social é uma proposta presente em teses com o objetivo de mostrar uma realidade conceitual da informação que supera a noção linear, situando as possibilidades da partir da informação, constituindo uma visão dialética com o conceito da informação. Este capítulo denota nicho de percepções elementares alusivas à abordagem epistemológica da informação, CI, tanto pela revisão de abordagens tradicionais da informação como contexto e suas relações terminológicas, quanto pela relação entre a abordagem conceitual tradicional TMC, contemporânea proposta do MISI. Em síntese, apresentamos um capítulo de ordem efetivamente filosófica social. O próximo capítulo traz à baila
a abordagem à informação, da ciência da informação, através de desenvolvimento histórico e traz reflexões sobre conceitos da informação a partir de um arrosado conceito desenvolvido pelos autores da ciência da informação ou correlatados em níveis de nacional e internacional desde a década de 1970 até a primeira década do século XXI. A proposição destes 7 fatores favorece o conceito crítico-social da ciência da informação, mostrando que referidos fatores pertinentes à análise de seguintes questões de diversidade, semelhanças conceituais de informação, comprovação didática das relações entre a informação e outras terminologias, como a mensagem do conhecimento, comunicação, documento, dado e conhecimento, e a valorização dialógica entre o tradicional e o contemporâneo sobre a informação da informação. O capítulo seguinte encaminha a miríade analítica da informação, da ciência da informação, através de uma discussão sobre diversos conceitos históricos de nível nacional e global, desde 1945 até os primeiros anos do século XXI, concebendo os significativos distintos, complementares, contemplando as relações autorias, conceituais, culturais e aplicativas. Conceitos históricos da informação revelam um misto de vicissitudes de similaridades entre os diversos autores e instituições que os formulam. Portanto, vale destacar que os conceitos de informação propostos para as obras que podem, tanto nas perspectivas cognitivas, analíticas, elucidativas do próprio autor, tanto da interpretação da diversidade de conceitos apresentados pelos autores da história da ciência da informação da década de 40 do século XXI até os primeiros anos do século XXI. Capítulo 2. Caracterizando a era da informação. Poucas tecnologias, conceitos que foram perseguidos desde a formação tão deliberada do século XX e XXI como a informação. Essa perseguição não ocorre em esmo, uma vez que a informação concretiza com os dos primados conceituais basilares na sua contemporaneidade, tanto na prática científica do mercadológico profissionais, quanto de forma mais abrangente e mais variados cotidianos sociais. Entretanto, uma análise preliminar, considerando o ambiente epistemológico para a reflexão da informação concernente à era da informação, este ambiente se constituiu como um fator embrionário a fim de subsidiar a classe sobre a configuração semântica da ciência da informação, pois envolve texturas preliminares técnicos e epistemológicos da informação. Configuração semântica sobre esta obra deve ser entendida a partir de 3 pontos estratégicos que contemplam a identificação, contextualização e fenômenos que possam auxiliar na construção dos conceitos de informação, análise e crítica sobre a inserção da era de informação, busca reduzir e elucidar a história da informação do recorte contextual, de modo que é sabido da extensão da história da informação desde a juventude da humanidade, a pretensão de visualizar as vicissitudes teórico-epistemológicas e sociais da informação na contemporaneidade, compreendendo as suas complexidades em um momento em que a informação conquista dimensões revolucionárias na história. Em suma, a ideia como conceito de informação teve nunca tanta importância no sentido no que o período de contemporâneo, especialmente a partir da década de 60 no século XX, o que o merece para uma análise mais minuciosa. Os fenômenos que representam possíveis conceitos de informação, a estruturação da afirmação identitária, possíveis conceitos de informação, nutram a personalidade científica, a institucionalização em discurso da era da informação ou sociedade da informação em substituição da era industrial da sociedade da indústria. Está eminentemente presente na ciência e no cotidiano empresarial industrial com um regime que propõe discursos ideológicos
mercadológicos de modo de produção capitalista e tem como marco o lato do desenvolvimento das tecnologias. Aliás, é preciso o desenvolvimento tecnológico social, principalmente para o desenvolvimento tecnológico, pois a priori é a condição em que o primeiro contribui para a efetivação do segundo, embora a percepção pareça ser muito mais reducionistas e dogmática, tem sido dominante da ciência social, em particular na CI, em que ficam procedimentos marcantes para o protagonismo contemporâneo da informação, assim como o advento da CI enquanto o campo do conhecimento que justifica sua ênfase embrionária e operacional. Mas significa de fato que a era da informação analisa a origem de uma implica compreender novos e pelos quais surgiu e se desenvolveu e se consolidou no período atual da virada do. Optamos em utilizar o termo informação em face para contribuir em um período histórico, recortando permite observar a sociedade de forma de entendê-la por dentro, enquanto o termo da sociedade da informação passa por uma impressão de estar situando diante de um fenômeno específico e referente a uma classe dominante, inibindo uma visão mais ampla. No século XIX, inequivocamente, o apelido historicidade, como mencionado no capítulo anterior sobre a pertinência da história para conceber fundamentos hermenêuticos sobre a ciência e a condição do sine non para situar a informação destaca a valorização da contemporaneidade. É possível observar que na era da informação é um fenômeno que vem sendo ensaiado e enunciado desde o século XIX, com a Revolução Científica e no lato do processo de produção do conhecimento, mas a partir da década de 60 até 1970, mais precisamente com a consequência desastrosa para a Europa, advinda da Segunda Guerra Mundial e a polarização política e econômica global dos grandes eixos Estados Unidos, América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URS. Aqui a institucionalização do discurso da era da informação ganha força. Percipualmente, a partir da realidade política e econômica na produção de vários estudos de autores consagrados, tais como Turete, Rista, Bell, No, Nick, Orten, Lisa, Santos, entre outros mais contemporâneos, porém não menos marcantes. Quando mencionamos a historicidade, temos que construir recortes de uma perspectiva temporal e espacial que contextualiza ações da humanidade baseada em documentos experienciais que possibilitam o processo de apreensão e apropriação crítica do conteúdo. No caso do recorte estabelecido da era da informação, conota as múltiplas percepções concernentes ao conceito de informação e contemporaneidade, embora heurística, para designar de transformações econômicas, sociais, científicas que sejam distintas da intencionalidade muito semelhante e por isso justificado sobre o uso do termo de revolução técnico-científica, o Rista e Santos, baseado no lato dos processos de desenvolvimento científicos e tecnológicos da sociedade pós-industrial. Por Turret e Bell, baseia-se em produtos e serviços. Por outro lado, o discurso da era da informação pode soar como fundamentos caracterizados do sistema capitalista e, por outro lado, pode significar apenas uma forma de dar mais visibilidade à informação e se constituindo como artifício do capitalismo para manter-se vivo no modo de produção dominante. Vale destacar que Turret é um dos precursores na idealização do uso do termo da sociedade pós-industrial. Bachelard, 2001, página 11. Para as variações de confusões terminológicas, especialmente no período pós-Segunda Guerra, da década de 50 a 1970.
Preferindo chamar a pós-industrial, a nova sociedade Bell coloca em distâncias outras denominações que circulavam, notadamente a expressão sociedade pós-capitalista, forjada por Rodolfo Delfort em 1959, o termo da sociedade ativa, lançada 10 anos mais tarde por Emita Eilson, e a expressão pós-industrial concebe que é mais apta para significar, por um lado, em que vivemos em um tempo intrínseco, porque todas as formas sociais não se destacam ainda muito claramente, e do outro que as origens dessas mutações são, antes de tudo, fatos científicos tecnológicos, mesmo que recusam seu prefácio de edição de 1976, o autor não teme usar os rótulos Sociedade do Conhecimento ou Sociedade da Informação. A começar pelas terminologias, destaca-se uma crise de identidade e de efervescência da década de 1970-70, considerando os seguintes novos os motivos a saber: a designação do termo conceito para representar a realidade global de todas e diversas formas, conforme a percepção científico-ideológica de cada estudioso e da realidade do sociocultural em que está inserido. A percepção técnica assume um novo papel da sociedade, detrimento às concepções da ideologia. O período de introdução da era da informação à sociedade pós-industrial indica um processo de transmutação em virtude da derrocada de alguns fenômenos, crise do sistema capitalista, ascensão de outros que ainda estão claramente definidos, revolução tecnológica, apropriação de novos movimentos sociais e outras culturas, tanto como em torno da condição neófita, quanto em torno da complexidade normativa e gestativa. As vicissitudes terminológicas para designar um novo período histórico que representa o conjunto das contradições das cargas ideológicas reacionárias e das progressivas à vida proeminente da sociedade após a Segunda Guerra Mundial. O propósito do termo pós-industrial favorece uma elucidação mais precisa, pois contemplar uma ideia depois do industrial, ainda que está claramente perceptível para cientistas, seja a sociedade de forma mais ampla, a ideia de pós, comumente para representar certa esvaziamento semântico que se diz aço. Há várias interpretações implicando dizeres como pós favorecer, visão individual, coletiva, singular, plural, unitária, múltipla, infinita, finita e infinita da humanidade. A área da informação sociedade pós-industrial é um fruto de intenso processo de desenvolvimento tecnológico que se configura como a revolução científica técnico-científica. A chamada sociedade pós-industrial é a era de informação e iniciativa de mudanças de um sistema capitalista familiar para um sistema capitalista gerencial voltada para a consecução de serviços e produtos, a fim de determinar uma forma mais precisa e possível e significativa da era da informação de ordem primária e definir algumas características gerais. Para tanto, apropria-se o discurso de Calles em uma trilogia, A Sociedade em Rede, O Poder da Identidade e o Fim do Milênio, conforme revela do quadro 1. Quadro 1. Características da Era da Informação, Sociedade em Rede, O Poder em Identidade e o Fim do Milênio. Na sociedade em rede, representa uma transformação qualitativa, uma experiência humana. A informação representa o principal ingrediente de nossa organização social e fluxo de mensagens, imagens e redes que constitui o encadeamento básico da nossa estrutura. Tecnologia não determina a sociedade, nem a sociedade escreve o curso de transformação tecnológica de forma em que o resultado final, dependendo do complexo do padrão interativo. O capitalismo informal estabelece uma interação mais ampla entre as economias, deslocando a autonomia das economias nacionais para autonomias globais. O poder da identidade. A importância da identidade da sociedade
e rede de formatação de identidade coletiva globalizada numa sociedade cosmopolita, ressalva na identidade legitimadora resistente do projeto. A era da informação possui da totalidade marcante sobre substituir no âmbito de movimentos sociais, ambientalismo, patriarcalismo, família e sexualidade. Em uma era de informação do Estado pendendo para o espaço para fluxos globais e capital do produto de serviços, tecnologias e comunicação da informação. As tecnologias da informação podem ser colocadas a fins da vigilância, controle e regressão de parte dos aparatos do Estado, mas que podem ser empregadas para aprimorar e controle sobre o Estado mediante o exercício do direito à informação. O fim do milênio, uma vez que o fim do estaditismo como o sistema que promoveu o capitalismo, uma espécie de prosperidade no mundo, ampliando a sua penetração nos países culturais e domínio de vida. Mesmo diante do panorama social-cultural diversificado pela primeira vez da história, o planeta está organizando com base do conjunto de regras econômicas em grande parte comuns, o que configura na formação de um capitalismo distinto dos demais capitalismos da Revolução Industrial e da Depressão dos anos de 30 e da Segunda Guerra Mundial, pautado para o discurso do bem-estar social, que poderia ser chamado de capitalismo informacional, em que a prima pela competitividade que informa no âmbito de globalização a fim de gerar riquezas e apropriá-la de forma seletiva. Este novo capitalismo oriundo da década de 60 está inserido na cultura, equiparando pela tecnologia mais da informação dois elementos que só é possível de êxito a partir da capacidade do conhecimento da informação e de uma rede intercambiada e conectada ao âmbito global, vislumbrando o discurso da propalada. Era uma era da informação de conjuntos de procedimentos que vão desde as condições técnico-científicas, desenvolvendo mastificado em tecnologias digitais e nas perspectivas de renovação política e econômica do sistema capitalista, considerando em crise o sistema comunista, a antiga URSS. Percebemos a informação de um novo capitalismo voltada para a universalização das redes sociais, políticas e econômicas. Desta arte, considerando as características expostas por séries e caráter ocorrecional pretensiosamente subsidiado para reflexão conceitual, em uma era de informação que é mais prática científica, mais do que uma prática social, mais do que um discurso político, mais do que uma demanda institucional, mais do que uma política econômica, mais do que uma cultura engessada, mais do que um desenvolvimento tecnológico. A era da informação se configura de reunião, reformulação, redistribuição, revisão, modificando todos esses fatores agregados. Em todas essas palavras, a era da informação pode ser definida como o início do processo, período de pensamento, comunicação, criação, ação econômica, política e social, cultura e científica, amplo dinâmico do processo de interação envolvendo formatação de redes, apresentando informação como o meio central do processo de construção de conteúdo que se dá a partir de derrocadas, crise de cultura econômica capitalista durante o século XX, ascensão à revolução tecnológica e firmamento ascensional dos movimentos sociais e culturais e a perspectiva planetária. As características expostas pressupõem e revelam o conceito da era da informação, talvez impreciso não pela falta da densidade teórica, mas pelo período da formação e da transmutação, sobretudo do sistema humano. Assim, pelas dificuldades da relação, da realidade social, povoosas e transformações dos atos construtos da sociedade científica, a recíproco também é verificada as observações pautadas por Castells,
que dão aso a uma era da informação eivada para o processo de socializadores reflexivos e seletivos como sendo uma alternativa mais viável em um planeta multicultural e amplamente amparada pela tecnologia, que desempenha uma iniciativa de uma globalização acessível à maior parte da população. Embora propostas apresentadas por alguns cientistas sobre a era da informação pareçam ser mais promissora e precisa em considerar que existem diferenças significativas entre o discurso e a prática, em vez que, não obstante, ocorra o ato de desenvolvimento tecnológico que auxilia para transformações sociais. O sistema capitalismo, mesmo com novas regulações, continua apresentando crises consideráveis, acima de tudo, primando por um processo de dominação desigual e social. Vale ressaltar muitas atividades científicas que comungam processos dominantes de políticas econômicas, culturais e ideológicas entre as nações. Neste modo, alguns estudos se insurgem, como Marcuse, em 1964, e Habermas, em 1968, concebendo novos caminhos para uma. Entendemos que o sistema humano, em diversas formações econômicas, políticas e sociais, define a cultura de sociedades locais, regionais e nacionais, continentais e globais. A crítica à conduta da ciência e tecnologia do capitalismo informacional, pois utiliza o discurso único de mundialização e flexibilidade nas relações sociais de promover múltiplos discursos e práticas de dominação, o que permite um novo tipo de acumulação do capitalismo informal. Isto chama de acumulação flexível. Assim, podemos dizer que, vislumbrando o discurso propalado na era da informação como conjunto de procedimentos emboscados, em primeiro lugar, para o desenvolvimento técnico-científico, do desenvolvimento massivo das tecnologias digitais, e, no segundo lugar, pelas perspectivas da renovação política e econômica do sistema capitalista, há muitas deturpações do seu processo apropriado tanto pelo senso comum, tanto pela ciência, afirmando para a deturpação das discutíveis da era da informação da face de ter sido apropriado como um fenômeno que auxiliasse a resolução de vários problemas relacionados à cultura, à tecnologia e à economia global. No entanto, o discurso era para a informação que desaguou no diário, no senso comum, como as referências aludidas às diversas práticas do cotidiano social, o que a priori poderia ser um discurso promissor, se não primasse pela falta de uma apropriação conceitual mais crítica e de um prognóstico denominador. Esse desaguamento discursivo exacerbado no senso comum é perigoso, de modo que soa do pensamento banalizado. É um dogmático para uma era da informação, visto que esta era firmou-se como, na terminologia, chavão para a contextualização do texto social acadêmico profissional, sem pretensão hermenêutica e contextualizado na crítica da criatividade social da ciência, mas como também de forma de invocar a dinâmica do acesso à informação, mais do que configura a ampliação do consumo propriamente em subsídios intelectuais pragmáticos para a construção de novos conhecimentos da chamada sociedade em rede, dos quais motivos é possível observar o distanciamento entre o discurso e a prática na era da informação. Em caráter imersivo, a educação é condicionada a uma sine qua para pensar de informações no mundo globalizado, ou seja, apoiar processos de denominação, seja para apoiar uma sociedade menos desigual, e é preciso considerar que os primados básicos para se pensar no desenvolvimento no sentido de distribuição, detrimento da dominação cultural, social, econômica e educacional. Suscita a questão sobre o papel da educação formal na era da informação. Uma das funções principais da educação formal na nossa sociedade é produzir tanta conformidade com consenso, quanto capaz de a partir do dentro por meio de seus próprios limites institucionalizados da sociedade.
institucionalizados e legalmente sancionados. Espera que a sociedade mercantilizada, por ascensão ativa, ou mesmo meramente tolera o mandato que estimule as instituições de educação formal e abraça plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper com a lógica do capital do interesse. A sobrevivência humana seria um milagre monumental. A contungência do discurso de Merazos ocorre em virtude da história da formalização da educação educacional formada para a prática do conformismo e na realidade social e a cultura do sistema capitalista que envolvem o flagelado discurso da globalização apoiado para a penetração de uma cultura global dominante nas redes ora para a sociedade que não é estimulada a pensar a partir dos meandros da educação formal como se pode desenvolver a competência de construir conhecimentos ou inserir um eminente processo de competitividade e informação que constitui a marca da era da informação, ao que carece a era da informação quanto esteja fincada no princípio da ampliação do acesso da interação entre os indivíduos mesmo em diferentes espaços e temporalidades que parece primar mais pelo fluxo comercial e factual dogmático do que a arbitrariedade cultural, firmando em uma estética de relações sociais que inclui o uso de tecnologias por ser uma efetiva apropriação crítica. Esse primado factual dogmático finca a informação mais amplamente do conhecimento do fluxo do raso, e como é representado por Bell em 1973, quando afirmamos o conhecimento relativo do fluxo do fato de Castelli, o que o conhecimento se dá nos fluxos financeiros das redes. O pensamento dos estudiosos parece ser invertida, travada de cima para baixo. Ao contrário, cremos na formação do conhecimento, consolidando a partir das relações sociais que constituem os fatos. Possibilita as seguintes perspectivas para a apropriação ontológica. Percebem-se como construído de razões horizontadas. Esse estudo é realizado sobre a informação da era da informação. Rubin, 1990, busca analisar alguns aspectos em que possibilita testar algumas perspectivas no âmbito da ciência, da tecnologia e tramitação. A falta de um olhar mais social para os estudiosos sobre a informação da era da informação. Características da era da informação 2. A era da informação, pretensões e resultados. A área da informação não é uma simples abstração intelectual, é uma área da realidade pragmática. A área da informação se caracteriza pela ampla capacidade de aplicar tecnologias eletrônicas em um extenso campo de conteúdos profissionais e pessoais. O desenvolvimento das tecnologias na era da informação incidem sobre a necessidade de se pensar novas dimensões contemporâneas para a alfabetização. Uma das maiores relevâncias da era da informação é refletir as informações tecnológicas que têm prometido servir melhor às novas alternativas sociais, indicando distintas classes de trabalho pessoais. As melhores tecnologias passam a servir os processos de inovação. A área de informação está intrinsecamente concatenada com os fatores considerados positivos, com a liberdade, intimidade, variedade e pluralidade, que promove um diálogo entre nesses processos. A área da informação dá testemunho de habilidades para criar e usar ferramentas que aumentem a capacidade de criação, tramitação do armazenamento, recuperação e utilização da informação para diversos objetivos humanos. A área da informação deve primar pela propulsão interdisciplinar, não somente entre os estudos de informação, comunicação, computação, ciência da informação, mas também para psicologia, medicina, economia, zoologia, inteligência artificial, biblioteconomia, documentação, comercialização de marketing e direção de gestão.
tecnológico nas transformações tecnológicas, teoria de sistemas sociais e sistemas de comunicação, sociologia do conhecimento, sociologia da ciência, semântica geral, biblioteconomia, organização, utilização do armazenamento e recuperação de dados. Enumere os temas e que tenham dimensões geral. Ele diz sobre a adequação e os conceitos presentes à estrutura disciplinar adaptando o estudo. A área da informação deve ser analisada em estudos interdisciplinares entre informação, documentação, comunicação, ciência, política e informática. Sugerir o valor do conceito da informação e meio de interagir com a ciência interdisciplinar. O valor do conceito da informação pode ser firmado a partir dos seguintes fundamentos: dados e produtos, modelos de documentos, conhecimento, mensagem, processo de aprendizagem, relação do processo da formatação, pensamento, reconhecimento e memória, canal tecnológico por meio do qual os dados são captados e transmitidos, transformação, armazenamento e recuperados, uso das funções de resultados de transmissão dos dados de transformação, organização, tratamento e armazenamento, consequência da ação, formatação de cultura da tomada de decisão, solução dos problemas, entropia e significados. Em primeiro lugar, observamos que as características estabelecidas pairam sobre o encolhimento, de modo que parecer que trata da informação como simples desenvolvimento de um conjunto de suportes, quando na verdade a área da informação possui uma tessitura técnica científica, política social e sociocultural. Apesar quando o autor menciona uma ideia de um pragmatismo, podemos remontar a aplicação do conceito da área da informação como um fenômeno mais humano e vinculado às questões do cotidiano social e técnico-científico. Em segundo lugar, o tema de configurados para a pesquisa da área da informação conciliam o conjunto de tecnologias e práticas técnico-científicas que pertinentes aos estudos sobre a era da informação primem o exaustivo diálogo entre as ciências tecnológicas e as ciências sociais humanas, o que pode ser vislumbrado quando se fala em tecnologias sociocientíficas, sociologia e ciência. Por exemplo, a terceira característica da consequência anterior, uma vez que os valores de diálogos entre as ciências tecnológicas sociais e em especial delibera a necessidade de um olhar mais cauto sobre a era da informação. A partir da biblioteconomia, documentação e também da ciência da informação, pois são as áreas mais dedicadas aos estudos sobre a informação, salientando os estudos dessa área, devem sobretudo empenhar um diálogo com mais áreas a fim de compreender a amplitude conceitual da informação e a complexidade dos sentidos da área da informação. A quarta característica talvez seja uma grande contribuição do autor em vista de categorizar a informação vista a informação dos fundamentos teóricos, epistemológicos e técnicos da era da informação, o que pode servir por um pressuposto para a ciência da informação. Interpretando a mensagem do autor, categoriza-se o valor de conceito da informação a partir das seguintes percepções: técnica ligada ao valor organizacional do documento e ao uso das tecnologias do pensamento, recuperação da disseminação da informação, funcional e estrutural, pertinente à informação a ser condicionada aos processos e aos procedimentos organizados, tratamento e armazenamento da informação, crescimento ainda do valor humano e social da informação, considerando isso sendo primordial, pois a informação ganha efetivo sentido a partir das relações e interações sociais. De que sorte são estas relações que promovem a dinâmica e a autonomia da construção da informação, até mesmo a prática e a técnica funcional e estrutural que pode ser visualizada de modo mais amplo a partir do valor social e humano da informação. A área da informação possui uma dinâmica muito complexa em fatores e valores, que tornam o conceito de informação ainda mais necessário da contemporaneidade, inclusive na própria menção
em termos como da era da complexidades, a era das incertezas que comprova as variedades das concepções da ciência da sociedade contemporânea, o fato que a informação e da era da informação não era somente fortemente ligada às tecnologias, quanto é protagonista da transformação social. Em suma, a era da informação é o período de complexidade que envolve passagem de uma economia da produção para a economia do serviço, a ascensão de técnicos profissionais especializados na formação de uma centralidade teórica como prognóstico de renovação, competitividade das políticas públicas, a pretensiosidade de prever o futuro a fim de resolver problemas e antecipar turbulências, desenvolvimento de uma nova tecnologia para a tomada de decisões. Precisamente por essa complexidade, a informação receber cargos de valores varia, seja para contexto operacional, seja para científicos, sendo necessária uma análise mais diáloga entre dois fenômenos, visando atrair várias deturpações conceituais de informações atribuídas ao senso comum, dinamizadas por ad infinitum a sociedade global ao externo modernismo. Podemos retificar que a era da informação está condicionada em dois contextos identitários com profunda relevância histórica, científica e social. A identidade é ameaçada da identidade modificada. A identidade ameaçada está situada em vários contextos. O primeiro é o técnico, que evidencia mudanças constantes e as variedades de suporte tecnológicos que mostram uma preocupação constante da sociedade em se aprimorar no uso desse instrumento. O segundo é o cunho educacional, pois sem a valorização educacional formal que ocorre para o uso desmedido de diversos instrumentos e produtos do capitalismo formal, voltado nas práticas banais de conteúdo de atuação que causem danos a outros indivíduos. É muito comum, principalmente no Brasil, o uso de conteúdos abusivos por menores e práticas danosas a um indivíduo que outras palavras, praticamente a pedofilia, ofensas de indivíduos, instituições, em detrimento com o uso de crescimento intelectual, humano e profissional, e o terceiro concerne nas questões econômicas, de modo que é inevitável reconhecer que a chamada era da informação não ajudou a resolver os problemas econômicos e sociais, mas ao contrário, tem trazido à baila um conjunto de monopolizações nas práticas empresariais, industriais e bancárias, além de que muitas comunidades não foram incluídas na era da informação, os problemas econômicos e sociais. O quarto cunho cultural, uma vez que a era da informação, especialmente através dos meios de comunicação, da prática publicitária, dos elementos em diversos suportes, tem incitado práticas manipuladoras entre indivíduos da informação, novas culturas, deslealdade competitivas, que não primam pelo bem-estar social ou que pregam pelo discurso da era da informação, mas pela desigualdade e das oportunidades. Todos estes fatores ameaçam a credibilidade da era da informação, pois conotam a matéria de atuação designada aos processos econômicos dos serviços e produtos, relegando a um plano inferior incidentes aos valores humanos e efetivos entre indivíduos. A era da informação aproximou o mundo da física virtualmente, mas em contrapartida parece ter distanciado o mundo em termos de afeição física, pessoal e humana do corolário da identidade ameaçada na era da informação. Há também indícios de que a identidade modificada pelo gogó, modificada a ser observada a partir do momento que a era da informação motiva-se na competitividade e na inovação do indivíduo, que parece superar limites de convênio e condições éticas tanto na ciência quanto na atividade profissional, em favor do crescimento econômico individual. Essa identidade modificada na era da informação pode ser dimensionada para alguns fatores na agricultura geneticamente recombinada com genes de animais e a fim de transferi-los para organismos que promovem mudanças genéticas biotecnológicas, ao mesmo tempo a adulteração de alimentos que dão margem à produção de sementes e elementos transgênicos que causam malefícios incalculáveis às sociedades.
a natureza e o planeta, de forma mais ampla em questões ambientais, sendo possíveis observar a degradação dos vários elementos naturais, como sugerido nos rios e espécies de animais, variados tipos de eliminação da área verde, favorecendo economicamente o fato em que pequenas parcelas da produção trazem prejuízos sociais e cotidianos na grande massa. Podemos afirmar que a era da informação se institui nas identidades modificadas pelos viés das dicotomias, haja vista que promoveu a civilização para o mundo e trouxe a barbárie, mas as relações sociais da violência humana é um exemplo. Promoveu criações revolucionárias como o carro moderno, mas trouxe também sérios problemas de locomoção urbana que promoveu vários instrumentos tecnológicos, mas não priorizou o uso consciente desses instrumentos, promoveu a liberdade da comunicação e locomoção atrelado ao receio da insegurança e incerteza. Essas identidades ameaçadas e modificadas remetem à percepção do que a informação está muito além do que um conceito, situando-se para o âmbito da cultura, da linguagem, relações sociais e ideológicas, a fim de qualquer crítica cotidiana, profissional, científica, que possibilita afirmar que o estudo e o conceito de informação não é único da sorte que a unidade não consegue representar a pluralidade da era da informação, que exige a investigação de conceitos de informação como fenômeno da multiplamente constituído e aplicados. Desta arte, a análise deste sobre a era da informação e sobre... Cadê? E lasquei agora. Da informação, e que exige a investigação do conceito da informação como fenômenos multiplamente constituídos e aplicados. Esta arte, a análise sobre a era da informação, não somente pressupõe conceitos subsidiários para o conceito de informação, como possibilita pensar na informação e as suas viçosidades sociais, técnico, tecnológico, epistemológico, a formação do objeto, o conceito e outras questões, o reflexo sobre a era da informação, abarca o conteúdo das prostitutas conceituais da informação e as suas construções como objeto científico em face aos diálogos permeáveis entre diversas áreas do conhecimento, pretendendo para o fato de que a ciência da informação contempla tanto fundamentos teóricos e epistemológicos da informação, considerando o interno quanto às aspirações conceituais de outras áreas e empenhando um misto social e tecnológico e que nem sempre dialogam entre si. Capítulo 3.